Ingressaremos agora, sem maiores delongas, senhoras e senhores, no novo bloco desta audiência pública sobre terceirização. Vamos iniciar o bloco da terceirização de serviços. Ouviremos, nesse momento, o pronunciamento do Dr. Percival Menon Maricato, da Central Brasileira do Setor de Serviços, SEBRASE. O Dr. Percival é advogado formado pela Universidade de São Paulo, jornalista, escritor e empresário. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente do tribunal, digníssimo doutor João Orestes Dallazen, na pessoa de quem saúdo os demais ministros e todos os presentes. Falo pela SEBRASE, uma central empresarial, aprendemos com os trabalhadores a nos organizar de uma forma mais democrática e horizontal. Nós temos mais de uma centena de sindicatos, associações e federações do setor, como se constata em nosso site. Todos prestam serviço, apenas queria deixar claro aqui que todos têm sindicatos do lado contrário, e todos esses sindicatos defendem os trabalhadores e sentamos juntos para fazer convenção coletiva. Não há uma única categoria que não tenha os seus sindicatos. Todas essas entidades trabalham intensamente com terceirização, que para nós é a evolução natural do processo produtivo. Divisão de trabalho, especialização, que permitem redução de custo de produção, objetivos perseguidos pelo homem desde os tempos mais primordiais da humanidade. Milhares de anos passados, as empresas têm e devem ter como objetivo maior produtividade, com mais qualidade e menores custos, o menor desperdício possível, evidentemente, dentro da lei. Quem, neste recinto, não quer que assim aconteça? Quem é que se dirige a um prestador de serviço ou para adquirir um produto e não quer a melhor relação custo-benefício? E, no entanto, pouca gente lembra da sociedade que está lá fora e que espera que empresários e trabalhadores produzam produtos com cada vez mais qualidade, mais diversidade, maior durabilidade e menor preço. O objetivo último da atividade econômica é melhorar a qualidade de vida no planeta. O objetivo último das empresas é atender o consumidor. O lucro só ocorre se o consumidor se sentir satisfeito. Caso contrário, ele demite até o presidente da empresa. Basta não comprar o produto, ela quebra. O consumidor é que comanda a economia. Se um produto só pode ser feito terceirizando-se, inclusive, a finalidade da empresa, como se diz, a atividade e fim, por que não fazê-lo para beneficiar a toda a sociedade, inclusive os trabalhadores que são consumidores e, mais ainda, suas famílias? Talvez convenha discutir uma limitação a esta meta de maior produção do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, que, infelizmente, aqui ninguém citou. Só essa é que nós podemos discutir como é que nós devemos parar de produzir produtos, diminuir o consumo e, enfim, reverter o problema ambiental. Do ponto de vista da racionalidade econômica, como veremos, beneficia a todos, inclusive trabalhadores e seus sindicatos. Falemos da terceirização em tópicos com argumentos, números e fatos. Ela é irreversível porque advém da lógica das forças produtivas, que querem sempre se reproduzir e se ampliar. O homem nunca deteve esta lógica. Quando muito, pode conseguir limites, nos limites dados por ela mesma. Estou citando Karl Marx. Devemos adequar as forças produtivas no sistema que temos, o pior possível, exceto os demais, conforme Churchill. Beneficiar empresas, trabalhadores, o país e os consumidores. Segundo todos os economistas, passando por Smith, Adam Smith, Marx, Ricardo, até os dias de hoje, a divisão do trabalho gera eficiência. Quanto mais complexa a economia, mais crescem a prestação de serviço e a especialização, portanto, a terceirização e, consequentemente, a eficiência. Nesta realidade, não tem sentido restringir a terceirização como atividade meio ou impedi-la como atividade fim. É preciso liberar a economia dos grilhões, deixar fluir, evoluir, atender os consumidores. Todos nós temos essa obrigação. Acrescente-se que, na década de 80, quando a divisão entre fim e meio foi simulada, havia hiperinflação, desemprego, instabilidade política, etc. Tudo isso foi superado e hoje é outra realidade. No momento, as objeções à terceirização como processo de divisão do trabalho é irracional.
um dos oradores que estiveram aqui presentes, citou, inclusive, as corporações de ofício e comparou aos sindicatos. Acho que os sindicatos de trabalhadores atuais não merecem isso. Para lembrar todo mundo, corporações de ofício existiam na Idade Média, e quando o capitalismo queria acabar com a Idade Média e se expandir contra nobres, contra feudos, contra as corporações de ofício, que queriam monopolizar profissões, então eles resistiram até o fim. Citou a Inglaterra. Na Inglaterra houve um movimento chamado ludismo. O que era isso? Os trabalhadores, que infelizmente naquela época eram bem mais sacrificados, trabalhavam 10, 12, 14 horas de trabalho, ficaram revoltados com o surgimento das máquinas e acharam que as máquinas iam acabar com seus empregos. Então, o ludismo era a quebra de máquinas dentro das empresas para impedir que elas fossem instaladas. Então, nessas grandes alterações dos processos produtivos, há, sim, perdas e ganhos, mas a economia tem que fluir. Há casos de terceirização imposta pelo poder público. A recente, dividindo a Visa e a Cielo, por exemplo, é uma terceirização. O governo obrigou a empresa a parar a verticalização e se terceirizar. Há questões como, por exemplo, nos Estados Unidos, Suíça e outros lugares, em que a empresa de produtos farmacêuticos terceiriza a pesquisa para tentar descobrir a cura do câncer, do Alzheimer, e isso vai para laboratórios, às vezes, de universidade. Alguém é contra isso? Se, de repente, descobrir a cura do câncer, vamos ter que ser contra, porque foi resultado de um produto terceirizado? Temos, de um lado, pois, uma proposta de diversidade, de pulverização, e, de outro, proposta de verticalização. Talvez uma grande Glospan soviética, talvez todos sobre o guarda-chuva do poder público. Melhor que a empresa perca, melhor sem a empresa perder a competitividade, é claro que elas não podem também desejar reduzir remuneração de trabalhadores, até porque estes trabalhadores é que formam o mercado de consumo. E qualquer empresa tem que saber que é impossível vender produtos, nem que for ela não vender diretamente, mas a tomadora vende, sem que exista um mercado de consumo decente. E, com relação a isso, eu acho que o que evitou a crise no Brasil foi realmente a distribuição de renda pelos últimos 2 governos, pelo governo passado e este atual. A terceirização não precariza emprego, necessariamente. Existem empresas que prestam um serviço de tão alto nível intelectual que as tomadoras não podem contratá-las de forma permanente. Quanto a este, se valesse essa generalidade de acusação contra a precarização, nós diríamos, então, que os empregados diretamente é que são precarizados. A terceirização também se faz através dos mais humildes. Nesse caso, os trabalhadores são procurados entre desempregados sem qualificação no mercado informal, jovens analfabetos, analfabetos funcionais, idosos que não conseguem outro emprego. Esses trabalhadores passam a ter registro em carteira, remuneração regular, seguro contra acidente de trabalho, salário-desemprego, treinamento, INSS, férias, 13º, descanso remunerado, FGTS, plano de saúde, vale-transporte, vale-refeição, etc. Acrescente-se a autoestima, valorização social, o crédito, a elevação da qualidade de vida de toda a família, de classes sociais inteiras, como estamos vendo no Brasil. Portanto, a análise tem que levar em conta a realidade social que vivemos, onde dezenas de milhões vivem ainda na miséria e na informalidade, e não só empregados com boa remuneração. A diferença entre a remuneração média dos terceirizados e os trabalhadores em geral não chega a 6%, segundo o IBGE. Vamos falar mais adiante. Os trabalhadores terceirizados, ao contrário dos demais, têm 2 empresas a responderem por seus direitos: a prestadora e a tomadora. A empresa que o emprega, além de todos os órgãos de fiscalização, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Emprego, etc., também é fiscalizada pela tomadora. A empresa que tem lucro emprega, qualifica, exporta, inova, investe, pesquisa, paga previdências, tributos, coloca no mercado cada vez mais melhores produtos por menor preço. Aqui não tem lucro, não paga sequer os direitos trabalhistas. Em qualquer setor da economia, existem empresas e empresários que não são sérios. Estes, sim, devem ser punidos. Prejudicam os trabalhadores e prejudicam terrivelmente as empresas prestadoras de serviços, que jamais vão conseguir oferecer os preços que eles oferecem nos pregões.
às vezes abaixo daquilo que tem que ser pago aos trabalhadores, e nós temos prova disso de centenas de empresas lá em São Paulo. A imagem de precarização decorre, em grande parte, do número de reclamações trabalhistas, cuja maioria é decorrente justamente da lei do pregão. Ela estimula a existência de empresários inexperientes, aventureiros e até desonestos. Basta pesquisar junto aos reclamantes para constatar esse fato. Com relação à remuneração, falo mais adiante. Com o PIB crescente, o trabalhador, em vez de pedir emprego, é disputado. Tem melhoria na sua remuneração, seus sindicatos se tornam mais poderosos e podem negociar numa posição de força. Em economias frágeis, os sindicatos não têm força alguma. Nesta audiência, até de sonegação fiscal, foram atacadas as prestadoras, quando elas não podem sonegar, porque quando elas recebem, já na fonte, já é descontado os tributos a serem pagos. Estas afirmações são todas constatáveis, e passemos agora a citar alguns jornais recentes, de setembro, o que falam eles de economia. Jornal Valor Econômico, de 23 de setembro de 2011, mostra que permite mais formalização. O emprego, abre aspas, o emprego com carteira assinada aumentou em todos os subsetores de serviço. Pelo relatório anual de informações sociais, RAIS, de 2010, 14,3 milhões de pessoas trabalham no setor de serviço, trabalhavam em 2010. Esse contingente representa 1/3 do total da mão de obra formal do país. 2. Permite maior geração de emprego. No mesmo jornal, entre aspas, a criação de empresas especializadas que prestam serviços a outras empresas explica a expansão do emprego formal no serviço, concordam os especialistas consultados pelo Valor Econômico. Citando depois a RAIS, de janeiro a agosto desse ano, foram criados 720 mil postos de trabalho com carteira assinada no setor, mais que o dobro das vagas da indústria, e quase 4 vezes mais que as do comércio. Este é o setor que mais cresce dentro do PIB. Três, permite elevação da remuneração do trabalhador sem qualificação. Conforme o IBGE, a renda média dos terceirizados é de R$ 1.543, e era R$ 1.000 há 5 anos atrás. Enquanto a renda média do trabalhador no mercado em geral é R$ 1.629. A diferença é pequena, continua sendo reduzida gradualmente, basta ver o IBGE, menos de 6% fazendo-se a conta. 4. Permite maior participação da classe trabalhadora na renda nacional. 7 de setembro, citando o IBGE, Folha de São Paulo. Título: salário sobe em ritmo maior que o lucro das empresas. Abre aspas, a participação dos salários dos trabalhadores da renda nacional subiu de 39% para 43% nos últimos 6 anos, segundo o IBGE. A participação dos salários da renda nacional subiu de 39,3% em 2004 para 41,8% em 2008, e seria 43% atualmente. Já o pedaço da renda nacional na mão dos empresários recuou de 35,6% em 2004 para 33,2% em 2008. Em 2010, a participação caiu ainda mais para 32,6%. José Márcio Camargo, da PUC, explica que o problema está no imposto. Subiu de 13,4% em 95% para 16,1% em 2010. Em 7 de setembro, diz o Estado de São Paulo, o Brasil está se transformando num país de serviço. O IPEA divulgou na semana passada pesquisa apontando que a redução da desigualdade do Brasil foi puxada pela expansão dos postos de trabalho de baixa remuneração. A década de 2000 registrou a maior expansão de postos de trabalho dos últimos 40 anos, afirmou o presidente do IPEA, Márcio Pockmann. 5. Permite crescimento econômico. É o setor do futuro. Do mesmo presidente do IPEA, o setor terciário, que inclui serviço, tem a maior participação no número de vagas. Passou da participação de 50,7% no PIB em 80% para 66,2% em 2008. A estimativa é de que atinja 80,9% em 2036, fato que já ocorre em nações desenvolvidas. Preparemos-nos todos para uma verdadeira revolução na economia e também nos sindicatos laborais e nos sindicatos patronais.
É razoável, pois, que o trabalhador, em vez de lutar contra a evolução e a história, lute pela partilha justa dos resultados sociais. Isto ele está fazendo com competência, como mostram esses números, no plano político. Está se beneficiando com mais poder e mais renda, e, com isso, beneficiando o país. Empresários já sabem que não há empresa saudável em país miserável. E trabalhador tem que reconhecer que a empresa tem que ter lucro. Deixemos a história seguir. Todos, se queremos um país economicamente independente, politicamente democrático e soberano, temos que nos juntar e tentar equacionar esses problemas. Há que se cuidar um pouco mais da ética e da sustentabilidade, onde estamos perdendo. Terminamos reconhecendo, parabenizando mais uma vez o presidente, e pedimos vênia para sugerir, está protocolando a petição, que haja outras audiências, como se viu qual o interesse da sociedade e como ela enriquece os números. E já pedimos prevalência do acordado sobre o legislado, formas de reduzir conflitos trabalhistas nas empresas, de dar maior segurança jurídica para quem quiser poupar e empreender, a questão do portador de deficiência e tantas outras. Enfim, muito agradecido, senhor presidente, muito agradecido, senhores ministros. Agradeço a exposição do doutor Percival Maricato. Tenho agora o prazer de conceder a palavra ao doutor Hudson Marcelo da Silva, que representa o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. É advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Filosofia pela Unicamp. O senhor dispõe de 15 minutos para a sua intervenção. Bom dia ou boa tarde a todos. Parabéns ao ministro João Orestes Dallazen pela iniciativa. Temos certeza que essa iniciativa deu a ser apoiada por todos os ministros que compõem essa casa, o que denota a cultura democrática que se está a fomentar na mais alta corte trabalhista do país. O tema é um tema caro à sociedade brasileira, é um tema que suscita debates apaixonados. Existem aqueles que são favoráveis, existem aqueles que são contrários, mas nós, lá do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, temos uma opinião muito clara sobre esse tema. E a nossa opinião, ela vai com certeza me custar alguns adjetivos não muito agradáveis, como pelego e quaisquer coisas do gênero, já que na segunda-feira teremos um debate na CTB que vai tratar esse tema, e a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, não se inscreveu formalmente porque ainda não tinha fechado uma posição mais formal acerca do tema. Com certeza, na segunda, nós sofreremos bastante, mas no setor de telemarketing, nossa posição é clara. Nós entendemos, sim, que em diversos serviços prestados dentro disso que nós denominamos telemarketing, é possível, sim, a terceirização. Tá? Lá em São Paulo, nós temos um exemplo de organização dos trabalhadores, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, né? Um sindicato que conta aí com um número de associados de cerca de 35 mil associados, numa base territorial de mais de 150 mil trabalhadores, é uma mera estimativa, né? Não são dados oficiais, mas é a categoria profissional que mais cresce em nosso país. Tá? E nesse sindicato, fundado no ano de 1992, os trabalhadores em telemarketing, de alguma maneira, conseguiram se organizar e contam com uma entidade representativa que, ao longo do tempo, tem alcançado aí algumas conquistas. Obviamente, não estamos satisfeitos, os trabalhadores querem mais e os trabalhadores sempre quererão mais, assim como os empresários ou aqueles que detêm os meios de produção de bens e serviços também quererão sempre mais, e não está de todo extinta, como alguns afirmam, a tese marxista de que a luta de classes é o motor da história, porque sempre existirá essa tensão entre trabalhadores, né, e aqueles que efetivamente detêm os meios de produção. A discussão, no nosso entendimento, deve estar inserta também dentro do nosso arcabouço constitucional. Ora,
sejamos progressistas, socialistas, capitalistas ou quaisquer outras coisas, a Constituição é clara. A Constituição privilegia, né, a iniciativa privada. A Constituição privilegia, por outro lado, o princípio da dignidade humana. A Constituição contempla uma relação, um rol de direitos sociais. Até que ponto o Estado pode limitar a atividade econômica? Ora, o processo pelo qual o modo de produção capitalista tem se reestruturado é fato. Os trabalhadores em telemarketing existem, são cerca de 700 mil no país. Ora, nós poderíamos vir aqui na tribuna e defender, sermos contrários à terceirização nesse tipo de segmento? Olha, eu vou fechar os olhos para uma realidade concreta que está posta. O que fazer com esses trabalhadores? O que fazer com essas empresas de telemarketing que, bem ou mal, estão gerando empregos? Não é? Então, por isso que lá nós adotamos essa posição, e aqui nós não teremos tempo de explicar do ponto de vista sociológico, enfim, que parece uma posição bem, perdoa a expressão, pelega, mas é fato. A terceirização é uma realidade e, no caso de telemarketing, nós entendemos que ela seja perfeitamente possível. Só alguns dados que eu preciso passar aqui do sindicato, sob pena de perder meu emprego lá depois, ministro, presidente. O sindicato foi fundado em 1992, não é? Então, é uma categoria, digamos assim, profissional, e eu digo categoria até por conta das regras de enquadramento sindical no Brasil. Por quê? Porque hoje existem, sim, empresas de telemarketing. Existem empresas que estão nesse ramo de atividade econômica, que é o telemarketing, cuja atividade fim é a atividade de telemarketing ou teleatendimento em suas diversas nuances. O ano de obtenção do nosso registro sindical lá foi o ano de 2000. Agora, vejam só os senhores, já em 1994, o Sintratel, o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, celebrava acordos coletivos com as empresas, antes mesmo da obtenção do seu registro sindical. Nos idos de 1998, 1999, o Sintratel já celebrava convenções coletivas com o sindicato patronal, convenções essas que previam, ministro Dallazem, e eu sei que o senhor é sensível à matéria, a jornada de trabalho de 36 horas semanais, 6 horas por dia, aos trabalhadores de telemarketing. E aí, o senhor me perdoe, o TST estava um pouco atrasado em relação a essa questão, porque só recentemente cancelou, né, a OJ da SDI 273, entendendo que também a jornada dos telefonistas seria aplicável aos trabalhadores em telemarketing. Em 1998, nós já tínhamos uma convenção coletiva em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, que assegurava essa jornada de trabalho aos trabalhadores de telemarketing. Nós contamos com aproximadamente hoje um número de 35 mil associados, é um índice relativamente baixo, mas que está mais ou menos de acordo com o índice de sindicalização no Brasil, que é da ordem de 17%, 18%. Nós estamos ainda um pouco acima, e as dificuldades de organização dessa categoria são latentes, obviamente elas existem, né? E um pouco dessa discussão da terceirização, coisa que foi salientada aqui, realmente, às vezes, dificulta, né, a organização dos trabalhadores, isso é fato, todos são cientes disso, mas lá, a duras penas, nós estamos conseguindo aí, nos organizar, e muitas das vezes, ministro Dallazem, o que prejudica os trabalhadores não são apenas empresas mal intencionadas e que utilizam o Instituto da Terceirização para precarizar o trabalho ou reduzir direitos sociais. São também outras mazelas que nós nos deparamos, como as mazelas do próprio movimento sindical, como mazelas perpetradas pelo órgão incumbido, né, do registro sindical, que é o Ministério do Trabalho, não é verdade? Que muitas das vezes propicia situações fáticas em que os sindicatos ficam se digladiando, e quando existe mais de um sindicato se digladiando pela representatividade de uma determinada categoria, as empresas deitam e rolam, elas nadam de braçada, é essa a verdade, porque todas as vezes que se vai fazer uma negociação coletiva, as empresas vêm com a faca no pescoço do dirigente sindical para rebaixar
ou impedir com que existam avanços, né, na norma coletiva. Então, existem mazelas dos dois lados, e existem mazelas oficiais, inclusive. As denúncias sobre o Ministério do Trabalho, especificamente a Secretaria de Relações do Trabalho, estão aí estampadas na mídia. E são verdadeiras, porque nós conhecemos casos concretos, né? E aí eu gostaria de fazer um parênteses, que é o seguinte: o tema da terceirização ele está diretamente ligado à questão do enquadramento sindical no Brasil, ligado também a outros temas especialmente relevantes. O grande problema é que os empresários hoje, dado esse momento histórico em que a economia tende a crescer bastante, na nossa modesta opinião, eles estão querendo muito. Eu acho que os empresários teriam que fazer aí tirar o pé do acelerador e entender que talvez fosse o momento de um pacto social, tá certo? Em que o Brasil apresentasse um amplo crescimento econômico, mas com respeito não aos consumidores, doutor, que me antecedeu aqui, mas com respeito aos trabalhadores, porque são os trabalhadores que constroem esse país. Consumidor é algo muito abstrato, né, no meu modo de pensar. As empresas elas devem primar, num primeiro momento, em suas relações com os trabalhadores. Né? Essa sim deve ser privilegiada, porque hoje nós ouvimos falar muito em responsabilidade social das empresas, né? O que para nós é um discurso ideológico, porque empresa, sejamos francos, no atual momento que se encontra no nosso país, não tem nenhuma responsabilidade social. Eu só vou acreditar que uma empresa possa afirmar que tem responsabilidade social quando ela conseguir provar que ela respeita a legislação trabalhista, né? E que ela assegura aos trabalhadores por ela contratados todos os direitos que estão previstos na Constituição e na CLT. Porque responsabilidade social e responsabilidade, aquilo que diz respeito ao meio ambiente, tudo isso é um discurso muito bonito, quando a empresa, muitas das vezes, oprime o trabalhador no local de trabalho. Então, talvez fosse o caso, ministro Dall'Azen, de sugerir a proposta de criar um selo para as empresas que efetivamente cumprem a legislação trabalhista. Agora, quando eu digo que elas querem demais, querem por quê? Porque as empresas não querem tão somente regulamentar um projeto, né, de matiz, tal como veio expor aqui o deputado federal Sandro Mabel. Aliás, deveríamos dar um recado para o deputado Sandro Mabel, que eu acho desrespeitoso o deputado chegar nessa casa e afirmar que o projeto dele de lei já está pronto e acabado e vai passar. Eu acho que a sociedade deve se opor, porque o projeto dele, de longe, não é o melhor para tratar ou regulamentar o tema. Eu acho que é muita arrogância do legislativo, apesar de ser um poder constitucional, é incumbência do poder legislativo, chegar numa casa em que, respeitosamente, trouxe o debate para toda a sociedade e afirmar, olha, a coisa já está feita e já está pronta. Esse projeto vai passar e vai passar do jeito que nós queremos. Agora, o projeto do Sandro Mabel não é o único. O deputado Vicentinho também tem um projeto de lei, assim como as centrais sindicais também elaboraram conjuntamente, num grupo criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, um projeto em consenso sobre a terceirização. Portanto, acho que nós temos que dar o recado para o Congresso Nacional, que as coisas no Brasil não devem mais se passar dessa maneira para privilegiar só os interesses de um dos lados. O projeto dele apresenta pontos muito ruins e que não dão garantias nenhuma para os trabalhadores, né? E um dos pontos importantes é a questão da responsabilidade, né? Nós entendemos que a responsabilidade deve ser, sim, solidária, né? Ou, se não seja solidária, que as empresas tomadoras de serviço, elas fiscalizem, né, o trabalho das prestadoras de serviço, para que nós não ocorra situações, como a que ocorreu em São Paulo, de uma empresa aqui de Brasília, de telemarketing, né, que deu um calote em milhares de trabalhadores, algumas centenas ou milhares de trabalhadores. Essa empresa tinha um contrato com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, obviamente, vai ser responsabilizado, dada a responsabilidade subsidiária, mas é a mesma empresa, inclusive, ministro Dall'Azen, que presta serviços aqui de atendimento no Ministério do Trabalho. Se o senhor for lá ao Ministério do Trabalho, tem um call center lá, e os trabalhadores que estão ali lotados são terceirizados e são contratados por essa prestadora de serviço que deu calote lá em São Paulo. E está aqui prestando serviço para o Ministério.
nada mais, nada menos que o próprio Ministério do Trabalho. É interessante também um pouco conhecer um pouco mais das características e das atividades que os operadores de telemarketing fazem. Não é? Esse gênero telemarketing, né, ele tem, digamos assim, ele comporta diversos tipos. O trabalhador de telemarketing, ele existe, né, digamos assim, um dos tipos, o telemarketing ativo, o telemarketing ativo e receptivo, que é uma espécie híbrida, né? O telemarketing que faz um trabalho mais técnico. E essa descrição que eu estou apresentando aqui está lá contida na família 4223 da Classificação Brasileira de Ocupações, que é um documento que, no nosso entendimento, os juízes deveriam se pautar ou buscar conhecer um pouco mais. Por quê? Porque é um documento que é elaborado a partir de uma análise descritiva da realidade posta. Não é? Doutor Hudson, infelizmente, o seu tempo já está esgotado. Encareço que conclua, por favor, em 30 segundos. Tá. Bom, portanto, a nossa posição lá em São Paulo, dadas as atividades, as funções que os operadores de telemarketing desempenham, nós entendemos que, nesse segmento, existe a possibilidade, sim, da terceirização de diversos tipos de serviço. Boa tarde a todos. Obrigado. Em continuidade, teremos o prazer agora de ouvir o pronunciamento do doutor Indalécio Gomes Neto, que vai emitir um pronunciamento como representante da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a BCR. Doutor Indalécio Gomes Neto é advogado e ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho. Foi professor titular da Faculdade de Direito de Curitiba e da Escola da Magistratura do Paraná. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, doutor Indalécio. Senhor presidente, senhores ministros, demais participantes deste evento, inicialmente meus cumprimentos pela realização dessa audiência pública que tem permitido a que vários segmentos da sociedade venham colocar perante esta corte e perante esta plateia o seu pensamento. Ouvimos aqui, desde ontem, posições brilhantes, apaixonadas, a respeito do tema, porque o tema realmente comporta. Ainda que não se concorde com todas as posições que aqui foram colocadas, elas merecem de todos nós o nosso respeito e a nossa reflexão acerca do que aqui foi debatido. Esse tema, como eu disse, senhor presidente, sempre tem suscitado debates, às vezes apaixonados, extremados, e é um tema que eu diria de larga repercussão geral. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico. O meu trabalho é um pouco denso, senhor presidente, de sorte que eu vou escolher algumas passagens, sobretudo aquelas que eu reputo mais polêmicas, para abordar. E, dado a exiguidade do tempo, e para ser mais objetivo, eu peço vênia para ler alguma parte deste trabalho. Devo ressaltar também que me encaminharam para eventual referência nesta exposição 2 trabalhos. Um da Lavra, do Dr. Rieder Nogueira de Brito, ex-presidente desta casa, um belo trabalho jurídico, e outro elaborado pela Consultoria Tendências de São Paulo.
em havendo tempo, eu farei questão de destacar, ao menos, alguns dos aspectos mais relevantes. Eu começo, senhor presidente, senhores ministros, senhores participantes deste evento, por tentar fazer uma diferença entre terceirização de mão de obra e contratação ou subcontratação de serviços ou atividades, que o professor Pastore falou ontem, mas ainda é oportuno aprofundar essa questão. Tem-se notado em muitos julgamentos da Justiça do Trabalho, sobretudo para efeito de aplicação da súmula 331 do TST, que não se faz uma distinção entre terceirização de mão de obra e subcontratação de serviços ou atividades, gerando com isso, a partir deste equívoco, graves distorções sobre o exame da legalidade contratual. Equiparar contratos de terceirização de serviços ou de obra à terceirização de mão de obra, com a devida vênia, é um erro crasso. Na contratação de serviços ou de obra, o que interessa ao contratante é o resultado final. A mão de obra é de responsabilidade exclusiva dos contratados e só havendo culpa ou dolo pode-se cogitar e deve-se cogitar da responsabilidade subsidiária. A Constituição brasileira, pelo menos em 3 artigos, ela aborda essa questão da terceirização de serviços e da terceirização de obras. O primeiro, e eu faço aqui apenas para um enquadramento jurídico dos fatos, porque eu sei que Vossas Excelências ao direito conhecem. O primeiro dispositivo que aborda essa questão, senhor presidente, é o artigo 37, inciso 21, que diz, com todas as letras, que, mediante licitação, a administração pública pode contratar obras e serviços. Este preceito constitucional veio a ser regulamentado pela Lei 8.666, a lei denominada Lei de Licitações. E essa Lei de Licitações, ela traz conceitos precisos, faz a distinção clara do que é terceirização de mão de obra e do que é terceirização de serviços, do que é terceirização de obras e de empreitada. No seu artigo 6º, está dito que obra é toda a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, consertos, instalação, montagem, operação, conservação, ampliação e por aí vai. Esta mesma lei, no seu artigo 72, e os senhores sabem que já houve um debate profundo no Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do artigo 71 dessa lei, na ação declaratória de constitucionalidade número 16, em que, embora não se afastando a responsabilidade subjetiva,
ficou assentado que tem que ser examinado caso a caso. Pois bem, nesse artigo 72, diz que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido pela administração pública. Assim, é importante que se faça uma distinção clara entre terceirização de serviços ou atividades de mão de obra. Na contratação de mão de obra, a empresa que contrata, a empresa terceirizada, ela apenas coloca os trabalhadores à disposição da outra, o que não acontece com a contratação de serviços ou de obras. Os senhores imaginem hoje no Brasil, e o Brasil enfrenta graves problemas na infraestrutura, até aqui a consultoria Tendências, ela aborda uma questão relevante, que o atraso do Brasil na infraestrutura tem causado um forte impacto no desenvolvimento do país. E se o Brasil quiser atingir os níveis atuais da Coreia do Sul, terá que multiplicar por 4 os seus investimentos nessa área, e ainda assim levará 20 anos. E no setor portuário, nós só não estamos atrás da Venezuela e de outro país, que não me recordo agora, aqui da América Latina. Vejam o quanto nós temos que... Com licença, senhor presidente. Temos que avançar nessa área da infraestrutura. E é impossível avançar nessa área, senhor presidente e senhores ministros, sem contarmos com a contratação, com a subcontratação de empresas altamente especializadas, como tem atualmente no mercado. Empresas que têm a sua organização, que têm o seu maquinário, e que jamais pode se fazer como se faz hoje, verdade que não é a totalidade, querer enquadrar isso como locação de mão de obra. Não se pode ignorar que a eficiência, a competitividade e a escala de produção não são apenas diferenciais em qualquer atividade econômica, mas condição de sobrevivência das empresas. E um mundo globalizado e de acirrada concorrência, será cada vez mais difícil sobreviver sozinho. Os que renegam o sistema de contratação de obras, contratação de serviços, tratam, para desqualificá-lo, de dizer que é um modelo neoliberal, que tem por único objetivo precarizar os direitos dos trabalhadores. Ora, senhores, evidentemente que isto é mais um argumento político-ideológico que não resiste a um exame jurídico racional do contexto em que o país vive, inclusive como um dos atores importantes no cenário internacional. De resto, cabe acentuar que não existe no Brasil nenhuma lei proibindo as empresas de contratarem
obras e prestação de serviços. Muito ao contrário, senhor presidente, senhores ministros, o artigo 594 do Código Civil Brasileiro é muito claro ao dizer, aspas, que toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratado mediante retribuição. E aqui eu já começo a dizer, com base nesse preceito, que não há mais sentido fazer essa distinção com a devida vênia. Até acho que isso foi importante no passado, e originalmente eu participei da votação, da edição, melhor dizendo, da súmula 331, mas o mundo mudou. O Brasil mudou, felizmente, e mudou para muito melhor. Hoje não há mais sentido em fazer a diferenciação entre atividade fim e atividade meio. É um tema impregnado de imprecisão. Não existe um critério legal definindo esses conceitos, e ousamos afirmar que isso não é possível, tendo em conta que o dinamismo das atividades empresariais, que mudam na velocidade do tempo e com a introdução de novas técnicas, hoje, o que é atividade que poderemos considerar atividade meio, amanhã já pode não ser. Por mais valiosa que seja a jurisprudência dos tribunais, e é muito valiosa, inclusive para estabelecer a segurança jurídica, não se pode, num regime de legalidade e de ordem como o nosso, deixar de levar em conta certos princípios consagrados na Constituição da República. Este, por exemplo, que não permite que o judiciário tenha um papel legiferante. De outro lado, é sempre bom ressaltar que existe um princípio fundamental inserido nas garantias fundamentais da Constituição da República, que expressa com todas as letras que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ora, qual a lei que proíbe que as empresas façam parcerias e contratos em atividades fim? Não existe. Não existe. Não existe nenhuma lei. Então, é preciso que passamos a refletir, a repensar esta situação. E temos, sim, outras atividades legais que temos lei expressa, permitindo a terceirização sem fazer qualquer distinção de atividade fim ou de atividade meio. Dou exemplo das concessionárias de serviço público, que já a autorização está lá no artigo 75 da Constituição Federal, que, por sua vez, foi regulamentado pela Lei 8.987, que é claro, esse preceito ao dizer que, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares. Ora, o que é atividade inerente? É aquilo que é íntimo, que está dentro da atividade da empresa. Já estou sendo alertado que o meu tempo está se esgotando. Vou procurar, senhor presidente, em face o adiantado da hora, encerrar.
O mesmo se diga que tem a mesma redação a lei que trata com arrimo no artigo 21, inciso 11 da Constituição, da concessão de serviços de telefonia. É a mesma redação do preceito anterior que eu li aos senhores. Muita gente diz, não, as empresas na terceirização só visam lucro. Não é assim. Não é assim mesmo. Nós temos muitas e grandes empresas com grande capacidade de execução de obras especializadas que não visam, de modo nenhum, precarizar os direitos dos trabalhadores. Muito pelo contrário. Uma parcela substancial dos empresários hoje tem a consciência da sua responsabilidade social, tem a consciência do que representa o patrimônio pessoal, do que representa essa harmonia com a classe dos trabalhadores. Eu só queria dizer, para encerrar, senhor presidente, não vou poder ler o trabalho do doutor Rieder, mas está no portal eletrônico do TST, e também não vou poder ler as conclusões da consultoria Tendências, que também está no portal do TST. Mas eu só queria dizer o seguinte, que o lucro é o móvel da empresa. A empresa que não é lucrativa, ela não cumpre a sua função social. Nós tivemos uma empresa aérea que não dava lucro. Qual foi o resultado? Qual foi a perda social que isso representou para a sociedade? Que até hoje estamos sentindo essa grande perda social? Encerrando, em face ao adiantado da hora, e agradecendo a paciência dos senhores, eu encerro com uma frase aqui do doutor Arnoldo Valde, advogado e professor, estudioso do direito, sobretudo na área civil. Ele diz o seguinte: a visão realista do mundo contemporâneo considera que não há mais como distinguir o econômico do social, pois ambos os interesses se encontram e se compatibilizam na empresa, núcleo central da produção e da criação da riqueza, que deve beneficiar tanto o empresário como os empregados e a própria sociedade de consumo. Não há mais dúvida que são os lucros de hoje que, desde logo, asseguram a sobrevivência da empresa e a melhora dos salários e que ensejam a criação dos empregos de amanhã. Finalizando, eu digo que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela conferiu igual peso ao capital e o trabalho. Igual peso ao capital e ao trabalho. O que nós temos que buscar é harmonizar esses interesses e não adotarmos posições radicais que só prejudicam o país. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do doutor Indalécio Gomes Neto. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e, portanto, está suspensa a audiência pública até às 14 horas, quando retomaremos as nossas atividades.